Mas eu vou te dizer uma coisa. As informações eu vou te dar para eu ouvir falar, não é que eu fosse daquele tempo, viu? Eu ouvi falar em informação pela internet. Ele está revelando um sonho que eu contei para ele. Sonho de guri, de ter uma emissora de televisão um dia, tá, enfim. Mas essa questão que eu te falei foi a seguinte: em 96, convidado por uma amiga, eu me associei a ele e nós montamos uma produtora de vídeo. Daí me veio a ideia e a lembrança do tal sonho de um dia pôr uma emissora de televisão que fosse acessível ao público, né? Digamos, uma TV com informações, cultura, uma TV alternativa mesmo, sem nenhum interesse de competir com as emissoras comerciais. Claro que é necessário que se manter, evidentemente, né? Mas isso é outra história. Bom, aí me veio a ideia que, como já havia a TV a cabo em Bagé, que aquilo de repente poderia ser realizado, enfim, acoplando de alguma forma, acoplando o estúdio, que nós tínhamos um estúdio bastante completo. Nós tínhamos uma mesa, na época, que era utilizada pela TVE Porto Alegre, pela TV Educativa Porto Alegre. Tínhamos 3 câmeras, 2 no estúdio, uma para externa, enfim. Quer dizer, nós tínhamos praticamente uma emissora de TV sem ter essa pretensão, mas tínhamos pelo menos um início, né? Mas a coisa, enfim, acabou não andando como outras tantas coisas, infelizmente, aqui em Bagé, que não andaram. E, aliás, eu estou aqui para dar o meu maior apoio. Eu me sinto na obrigação, como cidadão bagense, de dar um mínimo de apoio a vocês, a quem quer que seja, que tome esse tipo de iniciativa. Por isso eu estou aqui, não só pela amizade que eu tenho a vocês. Sim, claro. Bom, então tu tinha esse projeto aí, chegasse a montar um estúdio, chegou a fazer alguns trabalhos já, ou ele morreu no projeto? Né? Não, o estúdio funcionou normalmente. Por um tempo funcionou normalmente, mas aquela ideia de transformar o estúdio numa emissora, digamos assim, acoplada, associada à TV a cabo, por exemplo, hoje não há mais essa necessidade, porque já temos a internet. Tá? Hoje se tem internet, tem mais recursos. Tá? Com relação ao tipo de transmissão, eu digo o seguinte: a TV analógica, eu acho que se houvesse um investimento maior, ela estaria em um patamar bem melhor. Bom, acabou a digital, não vou discutir esse assunto, até porque eu não tenho maiores conhecimentos nessa área digital. Não. Mas, por exemplo, tu não tens o problema, numa transmissão analógica, do famoso problemático delay, que é aquele atraso. Aqui mesmo a gente tem um pequeno delay. Pessoal leigo, aquela história. Vocês assistem uma emissora de televisão, o locutor está abrindo a boca e a palavra ainda não saiu, a voz ainda não saiu, o áudio ainda não saiu. Então chega um atraso enorme. E esse é um problema geral. Os Estados Unidos, inclusive, estão dando um prêmio para quem conseguir resolver esse problema, que chega a ser de 7 segundos, totalizando 14 até 15 segundos. Deve ser interessante. Uma partida de futebol, a partida já tem um espetáculo maravilhoso. Tu fica sabendo depois. Se tu distrair e não enxergar o gol, só vai saber depois. O time conseguiu. Acabou. E o cara tá lá morreu. Morreu. Então está tendo esse problema, então, nessa partida de delay lá. E eles estão nos Estados Unidos empenhados e estão tentando resolver esse problema, né? Porque até certo ponto é um transtorno, né? Mas até agora ninguém conseguiu resolver isso aí. Sim. Isso parece um paradoxo, né? No momento que nós temos, né, em computação, de uma forma geral, um processamento rápido, né? E um aumento de memória, de capacidade de memória cada vez maior, nós temos também, paralelamente, esse tipo de problema. Quer dizer, o atraso. Né? Então, às vezes, para tu acessar um site, tu tem que digitar um monte de coisa. Né? E às vezes, na loja, tu ligou uma chave, aumentou o volume, acabou. Entendeu? Não tem Quer dizer, o teu próprio reflexo acaba sendo maior do que o desempenho do equipamento digital. Isso ainda carece, né? Agora, de
dentro da própria do desenvolvimento analógico e digital. Vamos, pessoal que assiste a TV convencional, procure lembrar, por exemplo, de séries, novelas, que é o mais comum. Pega uma novela de uma emissora Globo, Bandeirantes, que sempre usaram padrões, né, equipamentos de alta qualidade. Tu analisa a qualidade da imagem, fala assim, naquele tempo, por exemplo, há 4 anos atrás, ou há 3 anos atrás. Tu analisa as imagens de 4, 5 anos atrás, 10 nem se fala, né? E analisa as de agora. Quer dizer, não dá nem para comparar, não dá para querer, né? Fica só como um fato, um registro histórico ali, porque não tem. Mesmo assim, muita coisa está sendo recuperada, né? Colorizada, por exemplo. Digitalizada, muita coisa está sendo digitalizada. E uma coisa que a gente buscou lá, que teve informação lá, é uma parte que o Leonardo está mais por dentro desse assunto, até porque ele assistiu a palestra lá, enquanto estava fazendo algumas transmissões lá do evento São Paulo. E essa transição eu não digo tanto do analógico para o digital, mas sim essa transição do equipamento, da sofisticação do equipamento, do equipamento que tu ia lá e metia a mão nele, para mexer, um exemplo, num televisor, onde tu metia a mão num seletor para trocar de canal, e agora tu tem um controle remoto. Eu acho que daqui para frente vai ter, pelo que a gente andou olhando lá, o pessoal está usando a ponta dos dedos no ar para poder mexer no computador. E isso daí para a geração da antiga, vamos dizer assim, o pessoal da antiga, como tu sente essa transição para um pessoal, não que nem tu, que é um cara técnico, que viveu a vida toda na parte de eletrônica, mexe televisão, rádio, tudo, mas essa transição do pessoal comum, do telespectador comum, que vai ter que entrar na era digital, vai ter que saber ligar um cabo, configurar uma televisão para poder assistir. O que tu acha dessa transição? Olha, a dificuldade é enorme. Isso aí dá para sentir. No meu caso, meu pai era técnico em eletrônica. Quer dizer, então eu já nasci nesse ambiente. Tá? Eu já nasci dentro da eletrônica, tá? Acompanhando a evolução, tá? Enfim. Continuei até bem pouco tempo atrás e continuo nas pesquisas. Não estou atuando nessa área, mas através de pesquisa e acompanhamento, enfim, a gente não pode parar, né? Mas eu acredito que existe sim uma dificuldade, viu? Existe o pessoal mais velho está tendo dificuldades de acesso, né? Claro que vagarosamente, aí que entra uma outra questão, um outro problema, uma outra questão aí que eu tenho observado o seguinte, quer dizer, cabe exatamente aos mais novos, quer dizer, a gurizada ter aquela paciência, tem que ter aquele desprendimento, aquela paciência para ensinar o pai, a mãe, dar umas dicas, enfim, colaborar para que eles possam ter acesso a isso aí. Isso é muito comum. O pessoal fica, às vezes, indignado, agorizado, mas não sabe isso aqui, não entende aquilo, não sabe ligar isso aqui. Isso é comum, é normal. Bom, com relação ao desempenho, eu me dediquei mais à parte de áudio, de som em si. Algumas coisas eu acho que podem ser melhoradas, bastante melhoradas em termos, não tanto de qualidade. Veja uma coisa, por exemplo, alguns meses atrás eu estava ouvindo uma banda gaúcha, lá na Guaíba, e aí os caras, mas essa perguntando ao entrevistado, o locutor, o apresentador, mas por que essa qualidade do som de vocês é diferente, tá? Aquela coisa, acontece o seguinte, o que vocês fazem? Como é que vocês estão masterizando, remasterizando isso aí digital? Olha, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos gravando um gravador de rolo, tá? Estamos gravando um gravador de rolo, são aqueles gravadores grandes, lembra? E aí passando para o CD. Passando para o CD, só depois então digitalizando. Né? Tá? Então tem tudo isso. Controles.
sabe que o digital trabalha na base do tabela da verdade, sim ou não, né? É 1 ou 0. Sim. Então, é comum, um controle digital, tu vês, tu tens passos. Tu não tens, muitas vezes, na maioria dos equipamentos, uma mudança linear, soft, né, suave. Tu tens um pulo. E esse pulo é grande pelo seguinte, porque o ouvido humano precisa de 10 vezes. Ele precisa de uma diferença de 10 vezes na intensidade do som. Na altura, não estou falando da altura e frequência. Estou falando de intensidade do som, altura. Ele precisa de 10 vezes para perceber que houve um aumento. Tá? Então, tem muita coisa para ser acertada, mas eu acredito que se chegue lá. Evidentemente, estamos chegando, inevitavelmente, o fim é esse, né? O objetivo final é isso aí, né? Cada vez melhorar dentro dessa área. Aí entra outra questão. E se eu falasse para vocês de valvulados? Vai rindo? Já está rindo. Bom, seguinte. Hoje as maiores bandas, eu já afirmo isso que eu já fui músico, só tenho minha guitarra lá, meu office, pedaleiro, lá em casa eu faço barulho lá, zoeira. As maiores bandas internacionais, elas estão usando, claro, eles podem se dar ao luxo de usarem valvulados. Por que o valvulado? Pô, para um pouquinho, o amplificador, equipamento valvulado, tanto na parte de pré-amplificação, quanto na parte de amplificação. Quer dizer, as potências são valvuladas. Por quê? Porque a válvula consegue reproduzir frequências harmônicos que os semicondutores não conseguem. Entendeu? Então, a válvula consegue reproduzir aquilo ali. Então, tu tens um som fiel. Hoje, o cara que quer um som fiel, claro, vai ser dar um luxo, porque, vamos dizer assim, em média, pega um amplificadorzinho em casa para fazer som em casa, 10, 15, 20, 30 watts, 900, 1.200 reais. Valvulado, de 5 a 10 vezes mais. Pela qualidade. Pela qualidade. Claro, mais delicado. Um amplificador não pode pegar, transportar para lá para cá assim, sem ter o devido cuidado pelo filamento do válvula, tá, aquela coisa toda. O semicondutor pode dar um tombo nele, não tem, se não quebrou, tá bom. E aí, ó. Bom, vamos então aqui no chat aqui da Horizon, parece que tem pessoal da Brigada Militar do Paraná aqui também interagindo aqui com a gente aqui. Um abraço aí para o pessoal lá do Paraná que está nos assistindo. E aqui nós estamos falando com o Sávio Marimão Debler, ele que é um ícone aqui para nós aqui nessa parte de som e equipamento aqui da era analógica, vamos dizer assim, né? Agora nós estamos fazendo essa transição do analógico já para o digital. Uma outra pergunta aqui para o Sávio. E nessa parte de bandas, e nessa parte que você estava falando do valvulado transistorizado, nós lá vimos alguma coisa sobre supercondutores também, e teve também uma história aqui para ilustrar para ti, de uma palestra lá que tinha o nome da palestrante, eu não me recordo aqui agora no momento, mas ela era doutora em física. Então eles descobriram novos derivados para fazer supercondutores e coisas assim, né? E a válvula ela vem de um princípio bem básico, do filamento. Como que, para o pessoal que não conhece, o que uma válvula faz numa parte de um transmissor? Qual é a função que a válvula faz? Até porque muita gente não sabe nem o que é uma válvula. Bom, a válvula, diríamos, nós temos basicamente dois componentes. A válvula, tá, que é um amplificador de tensão, e o transistor ou os chips, como se chama atualmente, os CIs, né, circuitos integrados, que são chips, são dezenas, centenas de transistores e semicondutores integrados, que são os semicondutores, tá? E são amplificadores de corrente. Um amplifica tensão, que é a válvula, e o transistor e semicondutores amplificam corrente.
Eles têm as suas vantagens e suas desvantagens. Mas, como eu falei antes, em questão de desempenho, por exemplo, na reprodução de harmônicos em áudio, 10-0 para a válvula. Tranquilamente. Tá? Potência, talvez nem tanto. Já existem transistores de potência bastante elevada para serem empregados tanto em áudio quanto em radiofrequência. Tu estava falando em transmissão, não é? Eu estou falando em amplificação de forma geral. Quer dizer, é a mesma coisa. A mesma coisa. Tanto a válvula quanto o transistor podem ser empregados em equipamentos transmissores. Transmissores pelo ar, né? Sim. Aqui nós estamos fazendo uma transmissão via internet, no caso. Né? Todo tipo de transmissão é transmissão, mas transmissor via éter, estou falando. Então, esse é o desempenho. Tem suas vantagens e suas desvantagens. Vamos ver no decorrer do tempo como é que vai ficando essa coisa aí. Né? Agora, vocês comentavam, mas vamos comentar isso mais adiante, a questão do campo esporte, aí, que eu fiz aquela observação, né, com relação a imagens tridimensionais. Bom, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a TV a cores no Brasil, ela em 67, 66 ou 67, a IBRAP, que era uma subsidiária da Philips, a IBRAP fabricava válvulas e tubos, cinescópios, telas para televisão, tela antiga, tubo, tá? Ela se colocou à disposição do governo brasileiro para fabricar cinescópios coloridos, tá? Não houve interesse, porque havia interesse em saturar primeiro o mercado do preto e branco para depois entrar. Bom, aí vem a outra surpresa. 68, que eu havia te falado através do chat, quando vocês estavam lá semana passada em São Paulo, no Parque, no campus, em 68, mais ou menos, eu vi uma reportagem, essa aí, eu cito a fonte, é a revista Rádio e Televisão, era a maior publicação que se tinha, uma das mais sérias e mais precisas publicações em eletrônica, técnicas em eletrônica, que se tinha aqui no Brasil, a Rádio e Televisão. Essa reportagem saiu na Rádio e Televisão, eu vi algumas fotos, que eles haviam feito, já estavam em caráter experimental com a TV tridimensional, usando o laser. Holografia, usando a técnica empregando raio laser, que partia do centro da tela. Não sei exatamente o dispositivo, o engenho, como é que era. Né? Mas eles já nessa época. Então tu vê que existe muita tecnologia, muita coisa que não foi empregada há muito tempo em função do interesse econômico, evidente. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso. As coisas até podem ter o seu devido tempo, não podemos queimar tudo que é cartucho. Você de repente assim lá. Afinal, as empresas muitas vezes empregam, investem bilhões de dólares num projeto e simplesmente não pode botar assim. Hoje existe uma massificação grande aí. Existe até, eu acho que um atropelamento aí. Tu compra hoje uma máquina fotográfica, por exemplo, uma câmera fotográfica, um filmador, um equipamento, compra hoje. Quando tu pagar a terceira prestação, se for fiável, já está obsoleto. Quer dizer, então, é um processo que se desenvolve, acho que natural, e cabe a nós, né, entrar nesse barco aí e tentar modificar. Bom, vocês sabem que o efeito estéreo, quadrifônico, enfim, é um efeito psicossomático. Tá? É um efeito psicossomático. Da mesma forma que a TV 3D, conforme o Leonardo está explicando aí, é um efeito psicossomático. Na verdade, ele se forma lá no cérebro, aquela imagem. Aquilo não existe. Diz o que é ver. Aquilo não existe. Então, forma-se no cérebro. Bom, mas o que acontece? São 120 quadros, é isso, Leonardo? Sim. Por segundo. É um pulso de 120, tá? Seja lá quantos forem. Agora imagina. 120 frações, digamos assim. Tá, imagina. Uma lâmpada fluorescente, nós temos 60 Hz. 60. Nós temos. Ela pisca 60 vezes por segundo. Tá? Ela oscilando em 60 Hz, ou 60 ciclos antigos, ela vai estar piscando 60 vezes por segundo. Tá? Quer dizer, inevitavelmente algum malefício maior ou menor, não vou
dar medidas aqui, porque eu não saberia, não lembro agora, tá? Algum malefício da causa. Tá? Bom, nós temos iluminação emitindo ultravioleta, já temos isso. Iluminação emitindo infravermelha. Tá? A única que, por enquanto, está isenta, por enquanto, tá? São os diodos emissores de luz, esses diodos de alto brilho, LEDs de alto brilho, né? Os LEDs de alto brilho, por enquanto, seria um tipo de luz fria neutra. Tá? Bom, então imagine o seguinte, o cara fica 2, 3, 4, 5 horas na frente de uma TV, tá? Usufruindo, entre aspas, eu acho, entre parênteses, colchetes e sei lá o que, tá? Usufruindo aí, não, caso de família, não, é tortura de chinesa para pior. Então, eu acredito que, da mesma forma que... Porque eu pesquiso algumas áreas, por curiosidade, eu fiz algumas experiências, nas mais diversas áreas. Eu estou na ufologia, estou na parapsicologia, na TCI, na transcomunicação, tá? E eu tenho um projeto que isso aí ainda não dei a conhecer ainda, tá? Um projeto de um equipamento de cromoterapia. Quer dizer, então, a cromoterapia, por exemplo, alguns dizem, mas isso aí é polêmico, quem provou que funciona? Funciona. Hoje eu não vou comentar isso aqui porque eu li ontem a respeito dessa descoberta recente da ciência, e até foi uma surpresa, que os aminoácidos estão chegando à seguinte e brilhante conclusão, que a vida veio de fora da Terra. Ela não se formou aqui na Terra. A vida teria vindo de fora. Bom, para nós, para mim, que estudo ufologia, para o Pedro e outros aí, não é nenhuma surpresa. Bom, por quê? Eles dizem que eu não entendo de biologia, não conheço quase nada. Os aminoácidos, eles seriam, ali, o termo é esse mesmo. Os aminoácidos que nós temos aqui são canhotos. E se fossem provenientes da Terra, eles teriam que ser tanto canhotos quanto destros. Tá? Então, como eles são canhotos, e o universo é canhoto, tá? O que provém de lá é canhoto, não saberia explicar, porque aí entra numa área de biologia que não é o meu ponto forte, não é a minha área, não vou pisar aí, porque eu vou para a minha área movediça. Tá? Mas assim, só para ter uma ideia do que está acontecendo, e muitas outras informações estão surpreendendo assim a ciência, porque ela saiu daquela área que chamava de especulação. Na verdade, a gente dava um certo valor, porque eu acho que toda a área da ciência, a ciência não pode ser fechada. Eu não pode seguir aqui, eu vou seguir isso aqui porque diz no livro e o cientista fulano de tal, o físico afirma isso, então não pode ser diferente. Pode ser sim. Eu acho que é obrigação de todo pesquisador não contestar de forma aleatória, sistemática, contrariar, ser cético também de forma sistemática. Ele deve estudar, deve botar em dúvida tudo. Se ele tem uma dúvida, procure ver, então, talvez um outro lado dessa coisa toda aí, enfim. Bom, nós falar, voltando ao assunto, aliás, estamos no assunto, só dei uma desviada aqui, ó. Essa questão é provável, Leonardo, que possa haver um prejuízo, sim. Principalmente dependendo do programa. É interessante lembrar que as cores são subjetivas, mano. Elas são subjetivas, quer dizer, eu olho para um vermelho e te pergunto que cor é aquela lá, tu vai me dizer que é vermelho, mas será que é o mesmo vermelho que tu está enxergando? Que eu estou enxergando? Tá? Então existe essa subjetividade, tá? E daí talvez a dificuldade, né, de certas pessoas terem de interpretar certos códigos, certas coisas codificadas dessa forma. Pela subjetividade, eu acho que cada um tem uma característica, por mais semelhante, parecido que seja. Não. Aliás, a TV a cores, a primeira experiência de TV a cores, a primeira experiência da possibilidade de transmissão a cores, até uma curiosidade, isso aí, acho que pouca gente sabe. Nos Estados Unidos, eles fizeram a seguinte experiência.
Eles pegaram uma câmera, uma emissora de televisão, e pegaram um disco, tá? Um disco com transparência, sendo que, vou tentar explicar aqui, a metade do disco tá pintada de preto, depois uma faixa, né, bem a borda externa, outra parte pintada até em 90 graus, se não me engano, em 90 graus de um lado e outros 90 graus do outro lado do círculo completo. Né? Eles puseram esse disco a girar na frente da câmera de TV, a preto e branco na época. Botaram aquilo ali e ficaram quietinhos aguardando o resultado. Era uma experiência que eles estavam fazendo. Bom, só 3 ou 4% das pessoas não conseguiam perceber nada. Mais ou menos uns 70% percebia todas as cores. E os demais não. Quer dizer, era uma simulação de cores. De uma certa forma, foi uma decodificação de cores, codificação e decodificação, né? Imagina, tu num sistema em preto e branco receber cores. Está assistindo TV preto e branco e de repente entra cores. Não era uma cor saturada, assim, era apenas uma experiência, né? Então é assim, tudo está dentro de um determinado código, uma transmissão estéreo codificada, cores codificada. Uma estéreo que não transmite 2 canais simultaneamente, transmite um de cada vez. Através do multiplex, tu joga o sinal do canal esquerdo, do canal direito, ou de outros canais que pudesse ter, mas basicamente esquerdo e direito. Então tu joga esse canal, o esquerdo e o direito de uma vez só. Sai uma a cada vez na transmissão. No modulador de transmissão só entra um. Mas não dá para perceber, é aquela história, né? Então, porque nós temos uma frequência de 19.000 Hz. Tá? E um sinal piloto também, que é um sinal codificador e decodificador que abre a chave estéreo, no caso do equipamento de recepção. Então tu tens todo um artifício, quer dizer, são artifícios que foram inventados ou descobertos, né, e que se usa. Agora, o resultado de tudo isso aí, para bom ou para ruim, acho que de uma forma geral até não tem havido grandes assim, avarias. Né? Só acho uma coisa, né? Certas transmissões é uma questão bastante polêmica também. Dizem que não existe estatística para isso, enfim. O cuidado que você tem que ter, por exemplo, no celular. Quando chegaram em Guarujá os primeiros transmissores, os primeiros transmissores de VHF, que era muito utilizado pela polícia, né? Na época eu já sabia dessa história e chamei um policial da Brigada Militar, chamei, que estava operando o equipamento com a antena bem em frente ao olho. E olha, policial, isso aí pode não ser bom, pelo que eu já li a respeito, tá? Existe descolamento de retina, como pode haver um colamento de retina. Né? Propositalmente era utilizado VHF e até frequências mais baixas, de 11 metros, 27 MHz, eram utilizados para fazer o colamento de retina pelos oftalmologistas, lógico, né? Então poderia haver esse dano, e até tumor cerebral, se usado muito próximo. Tá? Então existem tecnologias que a gente tem que estar também um pouco atento a isso, né? Tem que estar um pouco atento a isso aí. E principalmente quando se trata da gurizada, né? A gurizada vai para frente lá do computador, vai jogar lá, durante horas, precisa ver se isso aí não vai ter um prejuízo, enfim. Tá? Precisamos estar atentos. Aceitar, sim, claro, aceitar a tecnologia, o avanço, isso é necessário. Tomara não chegar lá, né? De período Jurássico chega, só lembranças. A imprensa escrita, ela continua existindo e acho que continua ainda forte, não? Mas, basicamente, as fontes de consulta, de aquisição de conhecimento e atualização eram a TV e o rádio. E livros, lógico, em primeiro lugar, né? Porque, pelo menos, é um tipo de informação, diríamos assim, mais precisa. Então, o livro, sim. Livro, né? Até porque eu acho, não sei,
Mas acho que há um tempo atrás a formação era um pouco mais rigorosa, né? Formação educacional. Eu, por exemplo, estudei 4 anos no colégio de padre, que seria hoje o primeiro grau, depois o segundo grau passei para o estadual, né, puxado. Então acho que havia um embasamento muito bom. Mas a fonte era essa aí. Era a escola, livros, de uma forma geral, fosse na escola, biblioteca, enfim. E o rádio e a TV, né? Na atualização do dia a dia, enfim. Enquanto que hoje acho que está bem mais democratizado isso aí. A internet despeja informações. Claro que nem tudo é verdadeiro, né? Nem tudo é verídico, nem tudo é verdadeiro que está sendo apresentado, mas é preciso filtrar. Como falou o Leonardo, quer dizer, diante de tanta informação que nos é oferecida, e facilmente, relativamente fácil, nós vamos acabar desenvolvendo uma capacidade seletiva enorme. Vamos botar o olho assim, isso aqui eu quero. Mas tem outro aqui, não quero. Quero isso aqui. Sim. Acho que é isso aí.